Bem-vindos à parte 5. Desta vez eu vou mostrar para vocês exemplos que vão aparecer em prova. Então, a montanha-russa. Sim, a montanha-russa é um ótimo exemplo da conversão de energia potencial e cinética. Um dos melhores para entender conversão e como são essas energias. Vamos trocar de slide antes que todo mundo fique meio zonzo como eu já estou. Aqui. Nesse outro vocês veem o carrinho caindo. Só que qual é a questão? Ele cai de um lugar alto. Lembrem, ele foi levantado até aquele lugar, então ele foi acumulando energia potencial, e no momento que ele cai, vira energia cinética porque o carrinho está se movimentando. Mas vamos entender melhor essa ideia. Esta imagem. Bom, esta imagem é uma montanha-russa desenhada. Só que vamos analisá-la um pouco. Se essa imagem fosse uma montanha-russa de verdade, eu sinto muito, mas ela seria catastrófica. Por quê? Bem, dá uma olhada. Vamos considerar que ela começa aqui do lado esquerdo. O carrinho no lado esquerdo ele é levantado até o ponto mais alto. Só que o loop do lado direito é um pouquinho mais alto que a montanha inicial. Dá uma olhada. Na vida real isso não é possível, pelo menos não no sistema de funcionamento da montanha-russa normal. Por quê? Porque, pessoal, a montanha-russa ela não leva o carrinho em movimento como se fosse um trem. Ela levanta o carrinho até o ponto mais alto e depois o carrinho vai só pelo embalo. E se tu colocar um obstáculo no caminho mais alto do que a montanha da onde vem, o carrinho não vai ter energia suficiente para subir, porque isso violaria o princípio da conservação da energia. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou explicar isto com dinheiro. Imagine então que aqui do lado esquerdo, para subir essa montanha, tu acumulou 8 coisinhas de dinheiro. Ok. Então esse é o dinheiro que tu tem guardado. Vamos considerar que não tem dinheiro de fora, só existe esse dinheiro que está aqui no exemplo. Só tem esses 8. A unidade de medida do dinheiro, quer dizer, da energia, existem várias unidades de medida para energia. Pode ser joule, caloria, os seus múltiplos como quilojoule e quilocaloria. Mas aqui eu vou usar o joule. Então, imaginem que cada pacotinho de dinheiro valha 100 joules. Primeiramente, vamos usar a magia da tecnologia e do Photoshop para apagar esse carrinho aqui. Tá, não ficou muito bem apagado, mas ok. E vamos colocar outro carrinho mais adequado, com base na imagem que apareceu faz pouco. Agora sim, a gente tem um carrinho numa montanha-russa. Bem, vamos usar então o joule para contabilizar o dinheiro. Imaginem que cada pacotinho desses de dinheiro valha 100 joules. Então a gente teria 800 joules para poder subir a montanha. Subir a montanha acumulou 800 joules de energia, só que na forma de energia potencial. Tu tem 800 de dinheiro. Isso é o que tu tem para gastar. Se vocês tentarem gastar mais do que esses 800, não vai ser possível. É só o dinheiro que tem. Então, pelo menos no exemplo da montanha-russa, imagine que isso foi acumulado, isso agora é o que tu tem para ir gastando durante o teu movimento. Quanto mais dinheiro tiver acumulado, por exemplo, mais longe o carrinho vai ir. Mas dá uma olhada, entenda como vai ser. Imagina que eu agora solto o carrinho e pronto, eu paralisei o tempo. O carrinho está caindo, só que eu paralisei o tempo para a gente analisar. Daqueles 800 que eu tinha guardado, agora eu já gastei 100. Porque esses 100 foram gastos em movimento. Virou o movimento do carrinho. E assim eu posso continuar movendo o carrinho, só que eu vou estar gastando energia potencial. Então o carrinho continua caindo e ele vai gastando energia potencial. Poderia ser que se eu caísse até o mesmo nível do início, gastasse tudo. Mas vamos fingir então que aqui onde está o carrinho não é o mesmo nível, sobrou um pouquinho. Então tu caiu, gastou 700 de energia potencial. Mas tu gastou em quê? Virou energia cinética. Vamos organizar esses montinhos de dinheiro para eles poderem passar. Aí tá. O que acontece então? Com a energia cinética, o carrinho vai continuar no embalo até chegar do outro lado. Só que aí acontece o seguinte. No momento que ele começa a subir o loop do lado direito, ele começa a transformar a energia que estava sendo usada como energia cinética outra vez em energia potencial, porque ele está subindo contra a ação da gravidade. E aí entra o princípio da conservação da energia. Eu não consigo
ir além dos 800 que eu tinha. Então, quando ele chegar naquela linha vermelha que está do lado direito, a tua energia acabou a energia cinética que ele vinha utilizando, transformou tudo em energia potencial para lutar contra a gravidade, e agora ele não consegue subir mais. Isso quer dizer que, 1, ele não vai conseguir dar a volta no loop. 2, ou ele vai simplesmente cair, ou vai acontecer o seguinte, ele vai voltar. E o pior, ele na verdade voltaria até o começo e ficaria num ciclo o tempo inteiro, indo e voltando, até a energia se desgastar. Como assim? Ele ficaria para sempre indo e voltando? Para sempre não, por causa do seguinte: durante o movimento ele gasta um pouquinho da energia que está sendo convertida em potencial e cinética. Ele começa a gastar isso para lutar contra a resistência do ar. Quando vocês andam de carro, se vocês estiverem com a janela aberta, vocês vão perceber um movimento de ar bem grande, mesmo num dia que não tem vento. Isso ocorre porque tu está tentando te movimentar sobre um fluido que está ao teu redor, que é o ar, e ele tenta impedir teu movimento. Não é que ele tenta impedir, né? Mas é que quanto mais tu tenta atravessar isso, mais as moléculas se movem ao teu redor. É mais ou menos como tentar atravessar a água. Tu vai perceber que é difícil tu conseguir caminhar pela água porque a água fica fazendo uma espécie de resistência. Isso gasta energia. Além disso, pessoal, só o contato das rodas do carrinho com o trilho também já vai gastando energia. Um adendo que eu queria colocar: esse valor 800 joules eu inventei, viu? Quer dizer, provavelmente para levantar um carrinho, a quantidade de energia é bem diferente, bem maior do que isso. Na vida real, a montanha-russa, ela é como essa que vocês estão vendo na imagem. Observem que a primeira montanha é a mais alta de todas. Isso ocorre por quê? Justamente porque o que tu tem que fazer é levantar o carrinho através de algum sistema elétrico ou alguma coisa assim. Enquanto tu faz isso, tu está dando energia para o carrinho até ele chegar no ponto mais alto, e aí ele acumulou energia potencial. E depois, quando tu solta o carrinho, isso vira energia cinética. Deixa eu mostrar para vocês um diagrama de uma montanha-russa. Vejam só, no ponto 1, o carrinho vai sendo levantado e nisso ele vai acumulando energia contra a ação da gravidade, energia potencial. Quando chega no ponto mais alto, que é o ponto 2, aí ele acumulou o máximo de energia, nesse desenho está com 124,5 metros de altura, solta o carrinho e isso vira energia cinética. Repara que o loop é bem mais baixo que a montanha inicial. Isso aqui é calculado para que o carrinho consiga fazer toda a volta. Ele não é carregado, ele só é carregado nesse começo, como vocês podem ver, tem uma roldana ali que vai levantar ele até o ponto 2. Aqui está a ideia resumida. Quando o carrinho sobe, energia potencial contra a gravidade. Quando o carrinho desce, é transformado em energia cinética. Mas não esqueçam, tu só consegue converter em energia cinética aquilo que tu acumulou como energia potencial. Tu não consegue gerar mais energia do que tu já tem, pelo princípio da conservação da energia. Outro exemplo muito importante, que também já caiu até no Enem, é o pêndulo. Vejam o pêndulo. A bolinha, quando ela sobe, a da direita, por exemplo, até o ponto mais alto, quando ela chega no ponto mais alto, ela para por um instante, aquilo acumulou o máximo de energia potencial. Depois ela volta, transformando isso em energia cinética, e por uma colisão, que aí vem a famosa lei da ação e reação, ela vai transferindo para as outras bolinhas do lado até chegar na bolinha da esquerda, que é levantada também, ganhando energia potencial. E assim fica esse ciclo. Aqui tem outro pêndulo um pouco mais devagar para vocês entenderem a ideia. Só que isso é meio estranho, porque no lugar das bolinhas tem as fases da lua, sei lá. Mas o que importa é, ponto mais alto, energia potencial, e quando cai, a energia cinética. Isso permite que professores famosos, como este professor de física, o Walter Levin, possam fazer uma demonstração como essa. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Como vocês acabaram de ver,
esse princípio da conservação é o que permite essa demonstração. Quando a bolinha está no ponto mais alto, perto do rosto dele, tem o máximo de energia potencial. Quando tu solta, transforma tudo em energia cinética, só que depois ela volta. É claro, ele frisa bastante no exemplo que tu não pode dar aceleração para a bola, tu não pode empurrar ela, porque senão tu está dando mais energia do que a bola teria só pela queda. O último exemplo para conectar com química é a energia nuclear, e de duas formas. Aqui vocês vão ver uma explosão nuclear e aqui a energia nuclear sendo aplicada numa usina nuclear conhecida. Vejam só, pessoal, numa explosão nuclear e na usina nuclear, o princípio é o mesmo. Nós temos um átomo, o núcleo do átomo, na verdade, que ele tem prótons e nêutrons, e aí tu atira nesse núcleo do átomo um nêutron acelerado e ele se explode, ele se divide em dois núcleos novos. O que vocês têm que entender aqui, sem aprofundar demais, é que existe energia guardada no núcleo, segurando os pedaços do átomo. E quando tu quebra esse átomo, essa energia é liberada. Neste exemplo que vocês estão vendo, o urânio é quebrado em dois novos átomos e são liberados nêutrons. E esses nêutrons são arremessados em outros átomos que vão se quebrando sequencialmente. Isso é chamado de reação em cadeia. A única diferença entre uma bomba nuclear e uma usina nuclear é que na bomba nuclear essa reação em cadeia ela não é controlada, enquanto que na usina nuclear a gente usa sistemas para controlar essa reação em cadeia para que ela não se expanda. E depois a gente converte isso em eletricidade. Bem, então pessoal, a gente finaliza essa parte sobre as energias. Ainda falta a gente estudar detalhadamente cada fonte de energia, mas isso é para depois, porque na próxima aula o que eu vou fazer são questões do Enem. Questões do Enem que estiverem relacionadas com tudo isso que a gente viu, e vocês vão ver que vocês vão conseguir entender essas questões agora, porque todos os temas que a gente tratou, eles refletem diretamente na prova.